relação a esse tema. A gente ainda não tem muitas respostas, né? Agora a doutora Roberta, por indicação da Lu, ela vai assumir um trabalho junto com a gente, de eu fazer esse encaminhamento para a neurologia, neurologista, especialista em estresse, ela vai ser na casa. E a gente vai começar a estudar se existe alguma correlação ou se é só uma questão de treinamento do autismo na população geral. Vou responder também alguns. Então, as próximas 3 palestras vão ser em relação a esse tema, primeiramente a família. Também uma mãe aí, exemplos de força, determinação, garra. E uma coisa muito importante que é a gente estimular os talentos, né, dos nossos filhos. Assim, eu acho que nós viemos aqui nesse mundo com alguma missão, com alguma função, e é papel da mãe tentar ter essa sensibilidade de enxergar qual é esse talento, sem fazer que esse talento se desvie para outro caminho. E o Dudu é um exemplo disso, extremamente talentoso, mesmo com todas as dificuldades, a Gabi lutou, né, e venceu. E hoje o Dudu está fazendo um super sucesso, um artista maravilhoso. Eu gostaria de convidar ela para contar um pouquinho da história e de tudo que ela enfrentou nesse caminho. Fica bem. As meninas do grupo estão perguntando sobre a dificuldade que elas estão tendo para marcar curso. Acho que a gente vai poder levantar isso com a doutora Carolina. Ela falou até de fazer encaminhamento aqui pro pessoal. Ela falou de manhã. Acho que vai rolar isso. Acho que ela vai fazer depois, né? Vai. Porque tem mesmo aqui também, que é a primeira vez eu vou ver. Sim, eu acho que vai dar certo. Mas que eu teria muita vontade, se fosse possível, a gente fazer uma parceria para fazer o desenvolvimento, né, das crianças. E elas têm uma experiência clínica de 20 anos com autismo e com outras disfunções infantis. Então, ela vai falar também aqui para a gente e o que tem de literatura e ciência aí nessa relação. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Fabi. Bom, nós juntamos nossas palestras, né? Porque já é uma convivência, a gente tem quase 10 anos com a família. 9 anos, né? 9 anos a mais. E nós juntamos porque a gente vai falar um relato de caso que vai conseguir englobar a missão que nos deram hoje de trazer o tema. Então, gente, eu vou falar a respeito do Eduardo, né? O Eduardo e o Eduardo tem autismo e albinismo. Ele nasceu com 7 meses, teve hemorragia no cérebro, ficou 10 dias no hospital. 4 dias não teve. Saiu com encaminhamento para o oftalmo, neurogeneticista, do dermato. Em 40 dias ele passou para o oftalmo, fechou o albinismo. Eu não tinha nem ideia que era o albinismo. Não souberam nem me dizer o grau da visão. Ele tinha muito nistagmo. Tivemos dificuldade em encontrar médicos para me compreender o diagnóstico dele. Só com 1 ano e 6 meses que eu consegui fechar o albinismo. Ele estava com 7,5 graus. Hoje ele está com 13. Ele teve atrasos motores. E eu não tive indicação de nenhum médico. Né? Ninguém me encaminhou. Eu me sentia muito perdida. Somente com 3 anos eu recebi uma indicação do Lar Amara. Uma mãe que me indicou lá. A Fabi é uma mãe que está emotiva aqui também com toda essa história, porque ela fala até onde o Dudu e essa experiência que ela teve a levou. Então, ela é uma estudante hoje de serviço social, porque muitas coisas ela conseguiu só com a garra de uma mãe. Eu falei, você faz tudo que um serviço social faz. E vocês vão entender no contexto dessa palestra tudo que ela conseguiu, porque ela faz aqui, foi o que ela buscou ajuda. Então, a primeira que ela trouxe, essa
dele, que não só o albinismo, mas uma criança prematura de 7 meses, que teve as suas complicações também pela prematuridade, não só pelo albinismo, né? Pela visão subnormal. E na época não tinha também muita informação. E ela chegou até esse centro de atendimento, que é o Aramara, onde ela teve um acolhimento ali de mães, ela vai falar disso. Aí chegando no Laramar, eles me indicaram, né? Foi um lugar que me acolheu muito e me ensinou muita coisa. E aí eles me indicaram, falaram que o Eduardo tinha que ir para fono, TO e terapia ocupacional, né? E aí foi onde eu conheci a Lu. Ele chegou lá na clínica, nós acolhemos não só a questão do albinismo, mas toda a sua história e a questão da visão subnormal, como a Sara nos trouxe, o estímulo visual tanto que é importante, o profissional de terapia ocupacional tem essa habilidade para instruir os pais e também fazer essa estimulação visual. O Dudu já tinha passado por essa estimulação visual nesse centro, o Aramara. E quando ele chegou na clínica não só a questão visual que tinha que ser estimulada, então ele chegou na minha sala, que é rico em estímulos, tem balanço, a gente ativa todos os sistemas sensoriais, ele tinha que ir tateando na parede, ele não ultrapassava o degrau de um tatame por conta da visão, né, de profundidade comprometida, a insegurança de não ter um relacionamento comigo e saber como seria essa terapia, essa brincadeira. E esse vínculo foi se construindo, as experiências foram vindo, não só experiências visuais, como a Sara trouxe pra gente hoje, mas também táteis, porque o Dudu tinha muita disfunção também dos sistemas sensoriais. Quando a gente tem um sistema sensorial atingido, no caso a visão, muitas das vezes a gente melhora a audição, o cérebro vai compensando com outras coisas, né? A neuroplasticidade vai compensando. A baixa visão também faz com que o bebê diminua os movimentos e a sua vontade de sair do lugar. Por isso que a Nina foi estimulada com a visão para que ela engatinhasse, uma coisa se relaciona com a outra. Então esse todo e a integração dos sistemas sensoriais é o que a gente precisa para o desenvolvimento infantil adequado, o que a gente se espera dentro do aprendizado. Então, o Dudu, desde os 4 aninhos, ele chegou para a gente, ele já vinha de estímulos, mas ele ainda tinha muitas dificuldades sensoriais. A seletividade alimentar era uma delas, que não comia quase nada, né, Fabi? Até hoje ele avisou, a seletividade alimentar dele é muita. Ele não consegue comer arroz e feijão, por conta do autismo. Se incomoda com barulho também. Então, por conta das disfunções sensoriais, por conta da baixa visão, as coisas não se compensando, a gente precisa receber esses estímulos, organizá-los a nível de córtex cerebral, para a gente dar uma resposta adaptativa ao ambiente e ao aprendizado, que é o que a gente espera do desenvolvimento infantil. Então, o Dudu, a gente acompanha aí esse tempo, e cada faixa etária tem um tipo de estímulo, né? Então agora os desafios da pré-adolescência são totalmente outros. A gente chegou na Santa Casa através do programa Bem-Estar, né? Foi muito importante para a gente, eu acho que foi em 2016. E aqui a gente tinha retirado 5 pintas. A gente estava acompanhando, cresceu e a gente precisou retirar as pintas. Olha a importância da informação, né? Sobre o programa, sobre a Santa Casa para conseguir o acompanhamento dermatológico e acompanhar até hoje aqui com a doutora Carol. A gente não tem acesso, os médicos não sabem indicar um lugar especializado e eles também se perdem para explicar para a gente aonde a gente vai procurar ajuda. Tanto os oftalmos, né, quanto os dermatos. E a pandemia, Fabi? A pandemia, a gente continuou as terapias, a Theo ia lá em casa fazer as terapias, com todas as roupas assim, não. Desse jeito, a gente não parou, a fono era online, tudo que a gente podia fazer online, a gente fez. E aí ele hiperfocou, aí ele ficou mais com hiperfoco nos desenhos. Aí ele ficou quase sem escola, né? Só as terapias online. E aí a gente descobriu, a gente já tinha dúvida do autismo, mas aí a gente descobriu o autismo nessa época, na pandemia, por conta do hiperfoco dos desenhos. O Dudu,
terapias, e aí ele estava nas nossas sessões para a gente dar estímulos sensoriais e motores, e chegava lá, ele não queria muito se movimentar não, queria sentar e desenhar. E eu tinha que ficar negociando, porque o desenho era só no final da terapia. Então a gente desenhava uma atividade, um circuito que a gente fez. E nesses desenhos já ia aparecendo um traçado muito interessante para quem tem uma visão subnormal. Hoje o grau de óculos dele está A 13 graus, o Eduardo enxerga só 10%. E ele começou a fazer desenhos 3D, assim, sabe? Desenhar uma escada, um portão, e aquilo começou a me chamar a atenção. Mas eu tinha só uma sessão com ele na semana, eu tinha que fazer ele se movimentar e receber os estímulos sensoriais. E sempre foi uma negociação. E quando ele parou na pandemia, ele teve mais tempo, né? Estava na escola, e ele realmente se envolveu nos desenhos de cabeça e foram aparecendo o talento artístico dele. Ele foi sensível a isso. Aí ele ficou com hiperfoco nos casarões da Avenida Paulista. E aí ele fez mais de 40 casarões da Avenida Paulista. Ah, que legal. Aí ele sabe as histórias do arquiteto, o material que foi usado, que ano que foi usado. E por conta desses desenhos, a gente fez a primeira exposição dele da Avenida Paulista. Uma pausa antes de falar da exposição, como a doutora Carol falou da comorbidade do albinismo com outras patologias, e aqui o foco está no autismo, a Fabi desde sempre falava para os terapeutas algumas características do Eduardo referente ao autismo, né? Hiperfocos, então antes de ele chegar nos hiperfocos do Casarões, ele sabia tudo sobre o navio, o primeiro navio, ele levava toda essa história para a terapia. Eu nem sabia quando tinha sido o primeiro navio, o nome do primeiro navio, e ele sabia de tudo isso, porque eram áreas de interesse dele. Esse hiperfoco ele foi mudando, ele chegou nos Casarões, mas ele tinha outras características também relacionadas, e às vezes a gente ficava pensando se era pela baixa visão, se era um interesse restrito só porque ele não tinha outras atividades envolvendo. Então, essa dúvida sempre existiu, mas ninguém fechava o diagnóstico porque tem a questão da prematuridade, do albinismo, da baixa visão, e achava que todas essas características se davam só pelo albinismo, né? Até então, que ele só foi fechar no diagnóstico do autismo em 2020. Em 2017, ele já tinha passado por uma bateria de avaliação neuropsicológica, toda adaptada para baixa visão, com contrastes corretos, tudo que ele precisava, e naquela oportunidade não acharam que tinham características, né? Mas em 2020 realmente se fechou o diagnóstico, demorou, mas fechou. E aqui, algumas das bagunças do Dudu nas terapias, né? E ele, quando a gente teve uma reforma lá na clínica e mudamos a fachada da clínica, ele estava começando a desenhar os casarões, e ele quis desenhar a fachada da clínica e virou nosso uniforme. Então, o desenho dele virou a camiseta de uniforme. Então, vocês vão ver no final aqui o quanto que foi se direcionando a potencialidade que ele teve para algo funcional, uma participação, um resultado que mexe com a autoestima dele, né? Que ele vê que o uniforme foi desenhado por ele. E a Fabi encontrou um programa que chama Fog Life Arts, e eles transformam o desenho das crianças em camisetas. O Eduardo já fez 10 camisetas dessa empresa. Já desenhou o MASP, já desenhou o MASP, Santa Casa. A Santa Casa está aí, o Farol Santander, a parte do colégio, o Solar da Marquesa, porque o hiperfoco dele é a arquitetura antiga. E ele sabe a história de todos os Ai, que legal, hein? E todo o dinheiro da venda das camisetas são revertidos para o Dudu. Já é um trabalhador. Algumas, né, dos trabalhos do Dudu. Né, Fabi? Ele tem caneca. Olha, muito lindo, hein? Olha. Fez calendário. Aqui, essa foto ele foi no Rio de Janeiro. Fez um ensaio fotográfico. Então a gente estimula bem ele para melhorar a autoestima. Essa foi a exposição que a gente fez. Aí apresentou essa camiseta, foi no dia da entrega do uniforme da clínica. Quantos desenhos dele tinham nessa exposição, Fabi? Essa exposição é organizada por você, com a ajuda da Alice? Da Alice tinha 40 desenhos que ele fez. Foi muito legal.
Depois disso, virou um artista global. Aí ele foi, desenhou a Santa Casa postou na página e aí a Globo veio atrás dele. Aí foi o dia da entrevista. O livro também se saiu muito bem, quem quiser busca essa entrevista para assistir. Legal. Contando desse talento dele. Voltando um pouquinho só para o talento do Dudu, explicando a questão do albinismo com o autismo, que é o tema dessa mesa, como uma criança com baixa visão consegue fazer desenhos com tantos detalhes, né? Com ângulos diferentes, um desenho que entra, né? 3D. E esse foi um dos questionamentos que acabaram direcionando um pouco mais para o autismo, que é um transtorno, né, de neurodesenvolvimento, e que é um cérebro que se conecta com a gente. Então, mesmo com a baixa visão, e ele tem o hiperfoco e seu interesse, ele tem um olhar diferente sobre as coisas. E por isso ele consegue desenhar assim tão bem. E uma das curiosidades que todo mundo pergunta, mas como que ele desenha tantos detalhes com a baixa visão? O Dudu, ele tira foto da casa que ele se interessa, ele estuda toda a história desse local e ele vai ampliando detalhes por detalhes, pedaços, e ele começa a desenhar. A Fabi, com muita sensibilidade, foi ajudando ele a desenvolver, porque às vezes a noção do espaço no papel não era muito correta, né? O papel acabava, tinha metade do desenho para realizar, então ela ia emendando os papéis, então ela foi dando um super apoio para que o desenho chegasse ao final, né, um incentivo mesmo. Os desenhos dele. Sobre a visão e a ampliação, né? A gente, quando ele novinho, ele passou por muita estimulação visual e com certeza esse resíduo visual que ele teve dessa estimulação o apoia muito em tudo isso também, né? Mesmo a gente sabendo que ele tem uma visão tão comprometida. Então a importância realmente do estímulo visual. E o Dudu, ele teve muitas chances de adaptar materiais. A gente foi falado sobre isso também, né? Contrastes, questão de luzes, ampliar materiais, mas na escola ele recusava tudo, uso de lupa, tudo que a gente tentou, plano inclinado para melhorar a postura dele, para ele não abaixar tanto no desenho, mas ele não se adaptou com nenhum recurso desses. Hoje ele se aproxima bastante do papel. E hoje ele faz outro tipo de atividades, como pilates, fisioterapia, para manter a postura de tanto que ele desenha aqui. Então, como as coisas têm que se equilibrando, e cada fase é uma fase, né? Então, às vezes não adianta a gente estar com vários recursos, e se o indivíduo não se adapta a eles, não tem por que a gente inserir, porque a gente leu em algum lugar que isso é bom. Então, tem que pensar caso a caso. Nem em casa, sozinho, ele não usa. Para o visual, só óculos. Só óculos. E aí ele amplia no tablet, ele vai ampliando. Ah, tá. Ele sempre está ampliando para ele fazer o desenho. Bom, depois, né, da Globo. Aí fizemos essa exposição no dia do autismo lá no metrô do MASP. Aí tinha, acho que mais de 40 desenhos. Ficou 40 dias lá na estação do Trianon MASP. Uma iniciativa também da mãe, a Fabi foi atrás para conseguir essa exposição. Mas o pessoal do metrô, eles estão bem acolhedor, bem Lá é legal. olhando a causa do autismo. E foi falado muito aqui, eu acho que a gente está nesse bate-papo para fazer uma coxa de retalhos de tudo que se falou da pele, da visão, da inserção, da participação social, da conscientização. Mais do que tudo que a gente tem feito, cartilhas, eventos, atendimentos, né, esse momento que estamos aqui, é tudo tão importante, mas a gente vai conseguir atingir mais a sociedade com informação com eventos como esses, né? Então tem a descrição da criança, a criança está mais participativa, está envolvida, está todo mundo inserido. Então, todo mundo inserido e participando mesmo, acho que a gente atinge bastante gente assim para a orientação. Então aqui tem a descrição do Dudu, né? Nossa exposição. Muita gente passou por lá, com certeza, né? No Trianon MASP. Esse é um projeto Infinito Criativo que o nome do rapaz se chama Rafa Preto e ele está incentivando as artes dos autistas. Legal. Então ele é um projeto bem legal. Ele está descobrindo
pediatra. E de encontro também com a Sara acabou de nos falar sobre o batom, que é um contraste na boca da mãe quando a criança está olhando, e pegando todo esse reconhecimento facial, essa brincadeira, se eu estou sorrindo, se eu não estou, se eu estou fazendo bico, se eu não estou. Você focar também no rosto da mãe com uma pintura, às vezes a gente olha e fala, poxa, pra quê, né? A criança pintar o rosto da mãe? E eu perguntei pra Fabi qual foi essa sensação e o que isso traz entre eles. E o Dudu já maiorzinho teve essa experiência com a Fabi. Conectou a gente, deixou a gente assim, um momento bem gostoso, assim, um momento que eu nem esperava, porque é tão simples, né? É um pintar, mas foi tão bom. Aproximou a gente mais, sabe? Conecta. Muito bom, né? Um olhar mais profundo aí. Bom, então para encerrar, acredite na sua criança, se conectem para novas descobertas, busquem alternativas juntos. Tudo é possível. E aí a gente vai apresentar o Dudu para vocês com a sua obra de arte linda. Esse é o da Dudu. Santa Casa. Olha, Que lindo. Ele é tímido, né? Você é tímido? Foi legal fazer o desenho? Muito legal, parabéns. O parabéns. Dudu. Então, ó, o Dudu, ele vai falar uma coisa da Santa Casa. Pode ser, Dudu? Conta só um pouquinho de história. Vou fazer uma mediação. O Dudu, ele fez esse desenho lindo, que não ficou na gaveta, né? Virou uma camiseta, e a medida, né? Trabalhando bastante. Sim. Conta pra gente um pouquinho o que é a Santa Casa, esse prédio. O que você sabe? Você pesquisou, né? É a história, a história. Qual que é a história da Santa Casa? Conta pra gente. A Santa Casa foi fundada em 1760 e foi inaugurada em 1884 com a presença ilustre do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, em 1824. Uau! Você já tinha me contado, eu já tinha esquecido essas datas. Nossa, demorou pra. A gente Demorou não pra. combinou ele falar isso. Demorou pra inaugurar, hein? Por que você decora tanto assim, Du? Eu consigo memorizar. Que bom, hein? Muito bem. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada. posso perguntar? Quem quiser comprar as camisetas, as canecas, como que faz, o Instagram, Dudu memoriza. Está lá, você colocou, né? Dudu Memoriza. Quem quiser seguir ele. E aí, se quiserem comprar caneca, camiseta, aí me chama no inbox do Instagram. Eu queria perguntar assim, para a criança com autismo, assim, conhecer o hiperfoco foi um caminho melhor para trabalhar as estimulações tanto inerentes à questão do albinismo como da infância, mesmo na escola. E tipo assim, saber o hiperfoco ajudou para ir partir para os outros caminhos, ou vocês tentaram fortalecer mais a questão do hiperfoco? Assim, como que a mãe deve intervir? Ela tem que tentar descobrir o hiperfoco para poder trabalhar melhor, estimular melhor? O hiperfoco, dependendo da forma que se conduz, ele pode ser positivo na vida de alguém ou negativo. Às vezes ele pode te tirar de algumas questões porque você só está focado em algo e não amplia para outras visões. Então, o que tem que saber é perceber o hiperfoco e ele acaba sendo um motivador para outras terapias, né? Então, usar disso para que ele desenhe, para que ele se movimente, aquilo que ele precisa fazer. O hiperfoco pode ser um apoio e o hiperfoco, ele bem direcionado, ele pode dar bons resultados assim. A questão sempre é como se direcionar, né? Não interromper de fato, porque a criança fica frustrada, porque é algo que ela gosta,
mas saber a medida disso. E quando for algo positivo, a gente saber direcionar para o caminho certo. E a Fabi soube fazer isso muito bem, com orientações, com buscas, e percebendo, né, que isso fazia bem para o grupo. Né? Então, acho que o que depende é como a gente encaminha esse hiperfoco. Tem horas que ele pode ser prejudicial, porque te limita a situações, às vezes, inclusive questões sociais, te tira da sociedade. Então, a gente tem que usar isso como benefício, né? Tem que saber direcionar. Não sei se eu respondi. Obrigada, Lu, Fabi, Dudu. Excelente, obrigada. Obrigada, Dudu. Muito obrigada, viu? Esse é o Dudu, gente. Pessoal, agora para encerrar com a palestra da doutora Roberta Caramini,